Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta segunda-feira, vamos começar com a Superliga da Grécia, onde temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do AEK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Panathinaikos é a 13ª colocada, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do AEK, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do AEK é a 3ª colocada, com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Panathinaikos e 4 vitórias para a equipe do AEK. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. AEK para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Panathinaikos é a 11ª colocada, com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Olympiacos é a 4ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Olympiacos para vencer. Pela primeira divisão do Chipre, temos a equipe do Doxa enfrentando a equipe do Aris. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Doxa, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Doxa é a 14ª colocada, com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Aris, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Aris é a 5ª colocada, com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Aris. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Aris para vencer. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Kukarik enfrentando a equipe do Uniões Grande. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kukarik, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Kukarik é a 6ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do União Grande, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do União Grande é a 13ª colocada, com 17 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Uniões Grandes, que jogou dentro de casa e venceu a equipe do Kukarik por 3-0. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Kukarik para vencer. Mundial de Clube, fase de classificação. Temos a equipe do Fluminense do Brasil enfrentando a equipe do Al Ahly do Egito. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ahly do Egito, empatou 3 e venceu 2. Melhor opções para esse confronto, vejo 2. A primeira, casa, Fluminense para vencer, e a segunda, partida acima de 1,5. Série A do Campeonato Italiano, temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Salernitana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Atalanta é a 8ª colocada, com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Salernitana, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Salernitana é a 20ª colocada, com 8 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atalanta, 1 empate e 1 vitória para a equipe salernitana. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Atalanta para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Alavés. A equipe do Girona entre si, que é uma das novidades nesta temporada, é a 2ª colocada do Campeonato Espanhol, com 41 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Enquanto a equipe do Alavés, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 2, perdeu 2. A equipe do Alavés é a 13ª colocada, com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Girona, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Alavés. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, aproveitando um bom momento do Girona. Casa, Girona para vencer. Championship,
Campeonato da segunda divisão do campeonato inglês, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Brighton é a 13ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Leicester é a primeira colocada com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Leicester. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Leicester para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Primeira Liga de Portugal. Temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Sporting é a segunda colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Porto é a terceira colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Cucarique vs Nova Bragante, casa. Cucarique para vencer. Doxa vs Ares, fora. Ares para vencer. Passeraicos vs Olympiacos, fora. Olympiacos para vencer. Panatolicos vs AEK, fora. AEK para vencer. Sporting vs Porto, partida acima de 1,5. Girona vs Alavés, casa. Girona para vencer. Atalanta vs Salernitana, casa. Atalanta para vencer. Fluminense vs Al Ahly, partida acima de 1,5.